Olá, igreja, graça e paz em Cristo Jesus. Saúdo a todos os irmãos que nos assistem e aqueles que ainda, porventura, venham assistir a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical aqui em Jardim Camburi, no nosso curso de liderança. E a aula de hoje tem como tema o líder e o governo da igreja. Nós vamos comentar um pouco sobre a nossa Constituição, sobre a nossa forma de governo, nosso sistema de governo, matéria que é importante para os membros do Corpo de Cristo, da Igreja da Denominação Presbiteriana, e principalmente para aqueles que vão eleger oficiais e aqueles que são candidatos ou já exercem o oficialato. O nosso texto básico será em Atos 15, versículo 1 até o versículo 6, e eu vou pedir que todos acompanhem comigo. Atos 15, de 1 a 6, diz assim: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. E enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns das seitas dos fariseus, que haviam crido, dizendo: É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Vamos orar? Deus, graças nós te damos pela tua palavra, graças nós te damos pela salvação que está em Cristo Jesus, graças nós te damos pela igreja que foi instituída por Cristo, e graças nós te damos pelo privilégio de hoje poder estudar a respeito da tua igreja e, em especial, da liderança e do governo dessa igreja. Senhor, nos ajuda a discernir os teus ensinamentos, a tua vontade, o teu querer, e que nós cumpramos e possamos agir conforme o teu desejo. Esta é a nossa oração, esta é a nossa petição, em nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Bem, queridos, quando nós falamos de igreja, a gente precisa falar da liderança, precisa falar do governo desta igreja. E é sobre isso um pouco que nós vamos estudar hoje. Como objetivo, nosso objetivo geral é o que? Dar uma visão panorâmica, até porque em 50 minutos, 60 minutos não é tempo suficiente para falarmos de toda a nossa Constituição, de todo o nosso sistema de governo da Igreja Presbiteriana. Mas a ideia é tratar essa visão panorâmica do governo da Igreja dentro do contexto da Igreja Nacional e as suas implicações administrativas e teológicas, em que está fundado o governo e a liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil e como ela exerce este governo. Como objetivos específicos, queremos compreender que a igreja, como qualquer instituição, ela precisa de organização, distinguir os modelos de governo eclesiástico mais comum em nossos dias, identificar a forma de governo da igreja local, no caso aqui de Jardim Camburi, da IPJC, e da sua denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para falar disso,
nós precisamos primeiro entender aonde estão alguns fundamentos bíblicos e históricos que embasam o nosso sistema, a nossa liderança, o nosso governo. E o primeiro deles está nesse texto que nós lemos, de Atos 15, e ele vai falar dos apóstolos, dos presbíteros, da igreja, da liderança da igreja, até o versículo 23, mas esse não é o objetivo de lermos até o versículo 23, vocês poderão ler depois. Mas registrar que esta passagem representa o primeiro concílio da Igreja de Cristo, lá na igreja primitiva, registrado, né? A primeira discussão, no bom sentido, para definir questões práticas e questões teológicas. Se vocês observarem Atos capítulo 14, versículo 23, também fala que, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendavam ao Senhor em que haviam crido. Vai falar desta liderança, dos presbíteros, dos diáconos, dos apóstolos, dos ministros. Então, como fundamento bíblico, a nossa palavra, a palavra de Deus, a palavra que nós lemos, ela é repleta de exemplos que demonstra a forma em que a igreja primitiva era governada e por quem essa igreja primitiva era governada. Mas saindo um pouco do contexto bíblico e passando para o registro histórico, nós vamos ver aí homens já ainda no primeiro século, nós não estamos falando de tempos tão distantes como na Idade Média, ou o ano de 400 ou de 500, mas já no primeiro século. E aqui temos exemplo de Clemente de Roma, um presbítero da igreja de Roma, que no ano de 95, ele escreve aos Coríntios, exortando aquela igreja, exortando aquele povo, com relação a contendas, a revoltas, a discussões em relação aos presbíteros locais. Na carta, Clemente pede obediência a esses líderes democraticamente escolhidos, e ele faz aqui uma questão interessante. Ele fala que esses homens foram democraticamente escolhidos, os quais foram comissionados pelos apóstolos, e esses eleitos por Cristo. Então veja que essa questão da eleição, da representatividade, ela permeia o início da própria igreja primitiva. Também, falando agora de Inácio de Antioquia, outro homem que viveu no primeiro século, ele escreveu cartas a sete igrejas, e nessas cartas, Inácio prescreve a necessidade da igreja, do povo, obedecer aos presbíteros, aos líderes da sua igreja, como fator de própria unidade desta igreja. Precisamos lembrar que o próprio Cristo disse, certa vez, quando compararam ele a um demônio, que se houvesse discussão até mesmo no inferno, ali haveria contenda e não deveria prevalecer. Então veja a importância dentro da igreja de Cristo termos a consciência do fator da liderança e do papel do líder e do governo que a igreja exerce. E falando sobre governo, basicamente, nós temos três tipos de governo eclesiástico. Um é o chamado governo episcopal, o outro o governo congregacional, e o outro alguns chamam de representativo, outros chamam de presbiterial, e há ainda alguns que chamam de conciliar. E nós vamos falar rapidamente sobre esses três tipos de governo.
O primeiro governo episcopal é um governo centralizado na pessoa do bispo ou do ministro, o qual possui a autoridade máxima ali sobre aquela igreja, sobre aquele povo ou sobre determinada região. Às vezes, esse ministro, esse bispo, ele pode governar ou ter até ser auxiliado por outras pessoas dentro do grupo. Mas geralmente essas pessoas atuam debaixo da sua orientação e debaixo de sua decisão. Então, ele é que tem a palavra final nos assuntos concernentes à organização e à administração da igreja. Exemplos de igrejas desse modo, temos a metodista, temos na figura do bispo, ortodoxa, e também, muito conhecido, o catolicismo romano, na figura do Papa. Ok? Além do governo episcopal, temos ainda o governo congregacional. Nesse regime de governo, ele se caracteriza pelo ajuntamento dos membros da igreja em assembleia, aonde quase todas as decisões, se não todas administrativas e até mesmo eclesiásticas, são decididas por todo o povo reunido em assembleia, né? Igrejas que possuem esse modelo, igrejas reformadas, temos a maioria das igrejas batistas, igrejas congregacionais e muitas outras igrejas que também trabalham da forma do regime de governo congregacional. Por fim, nós vamos falar agora do regime presbiterial representativo, ou também conhecido como regime conciliar, o que é adotado pela nossa denominação Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse regime a igreja ela é dirigida, governada por um grupo de presbíteros docentes e presbíteros regentes, onde os presbíteros docentes também são chamados de pastores, ministros ou reverendos, e os presbíteros regentes são os homens eleitos pela igreja, pelos membros da igreja, em assembleia, para governar por um mandato limitado na forma de concílio, na forma do conselho local. No caso da nossa denominação, o mandato dos presbíteros, na verdade, dos oficiais, tanto presbíteros como diáconos, é de 5 anos. Esta igreja presbiteriana, ou este concílio, essa igreja está vinculada a um presbitério regional, formado por um grupo de igrejas. Este, por sua vez, responderá a um sínodo, ou seja, o sínodo é um conjunto de presbitérios, e, em última instância, ou instância máxima, o Supremo Concílio. Tá certo? Amados, é importante nós estarmos cientes que, independente do regime de governo, seja ele episcopal, congregacional ou conciliar, presbiterial, todos eles, por serem governados, dirigidos por homens pecadores, assim como esse que vos fala, pode errar, pode se desvirtuar da palavra de Deus, pode se distanciar das orientações daquele que efetivamente governa a igreja, Cristo Jesus. E um exemplo claro disso está na carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, versículo 17, onde aquela igreja estava passando por problemas na sua forma de governo, inclusive. Diz assim: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Prossegue no versículo 18. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reuni na igreja, e eu, em parte, o creio. Então perceba que, independente da forma de governo,
pode sim haver divisões, pode haver dissensões, pode haver pecado, pode haver decisões centralizadas no homem, podem haver decisões políticas, egoísticas. Então, entendamos que qualquer tipo de governo precisa estar debaixo da autoridade de Cristo. Uma igreja de regime congregacional pode transferir grande parte da autoridade sua para o pastor, e aí perde de ser congregacional. Ou os presbíteros de uma igreja podem se tornar meramente um auxiliar de um pastor, quando na verdade é o conselho que administra a igreja, nós vamos ver isso. Ou mesmo pode criar divisões, secções, partidarismos, que a igreja não consegue ser governada, porque nunca chega em um consenso. Ou até mesmo num presbitério pode ser influenciado e pode ficar até submisso às imposições de alguém com mais carisma, de alguém com boa palavra, ou pode entrar numa discussão infindável para atingir ou proteger egos, proteger posições pessoais ou até mesmo locais da sua igreja, mas que não refletem o caráter de Cristo e não estão de acordo com o bem pensar, a melhor forma para toda a denominação, para a igreja de Cristo Jesus espalhado na terra. Então, independente do regime de governo, nós devemos tomar esses cuidados. Como nos cuidar? Primeiro, sabendo quem é que governa a igreja. Não são os pastores, não são os presbíteros. Quem governa a igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Então, se ele é o noivo, ele é que tem o poder sobre a igreja, mediante a sua palavra, que foi revelada, e pelo próprio Espírito Santo, que habita na igreja e habita em cada crente. Ninguém, portanto, administra a igreja de si mesmo e para si mesmo, porque ela não nos pertence. Ela é rebanho de Deus, rebanho do Pai, entregue ao pastoreio do Filho, Cristo Jesus. E é exatamente isso que diz a palavra lá em João 17, versículos 6 a 8, quando o próprio Jesus disse em oração ao Pai: manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Cristo governa a igreja, e Cristo, portanto, tem o senhorio sobre todas as coisas que nela existem. Tudo se enquadra no serviço de Cristo, de quem a igreja é serva, com seus bens, com as suas pessoas, com as suas culturas, com os seus costumes. Tudo precisa estar debaixo do senhorio de Cristo. Cristo é e sempre será quem governa a igreja, diretamente ou usando os seus líderes. Diretamente. E quando eu quero dizer diretamente, eu quero dizer que Cristo a governa sem mediador, sem substituto, sem sucessor. Não há ninguém nesta terra que possa dizer que substitui a Cristo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Apenas Cristo Jesus viveu entre nós como homem, Deus na terra, e não pecou. Por isso, ele é o governante da igreja e este papel ele não delega a ninguém, e ninguém pode usurpá-lo, como nós mesmos lemos. Ninguém pode tomar da mão dele aquilo que o próprio Pai deu. E nisso está uma das principais diferenças do regime de governo das igrejas reformadas, quando comparada com outras religiões, como, por exemplo, catolicismo, islamismo e budismo. Cristo é que é o governante da igreja. Ninguém tem capacidade para substituí-lo ou dizer
que o substitui ou representa. Cristo também governa a sua igreja, agora sim, usando de líderes, usando de pessoas, usando homens, ministros, presbíteros, docentes, regentes, usando os diáconos que estão na palavra de Deus aqui representados, homens chamados por Deus, indicados por Ele e eleitos por meio da Assembleia dos Santos, que são membros do corpo de Cristo. Então, Deus chama, Deus capacita, Deus escolhe, e a igreja, por intermédio do Espírito Santo, em assembleia, como membros do corpo de Cristo, elegem aqueles que vão governá-los. É assim que funciona a nossa denominação. E agora, por que nós temos o nome de Igreja Presbiteriana? E você que é da Igreja Presbiteriana consegue falar esse nome facilmente, mas eu falo de carteirinha. Eu já vi muitas pessoas lá fora se enrolarem ao falar o nome presbiteriana. E não quero nem dizer quais são as expressões, porque é bem complicado. Mas por que esse nome? Por que Igreja Presbiteriana? Porque é governada por presbíteros. Presbíteros docentes, que são os pastores, e presbíteros regentes. Homens eleitos pela igreja local para compor um conselho, a qual é este conselho que a dirige. Tá certo? Quem dirige a igreja é o conselho. E aqui, uma informação. Apesar de existir pastores não eleitos diretamente pela igreja, ao que nós chamamos de pastores designados pelo presbitério, ainda assim podemos dizer que estes pastores foram indiretamente eleitos pela igreja. Por quê? Porque lá no presbitério há um representante da igreja local, a qual tem poder de voto, tem a palavra, pode se manifestar. Então, quando um presbitério designa um pastor para uma igreja, há de maneira indireta a participação da igreja local. Por isso, podemos dizer, sem medo de errar, que a igreja é governada por presbíteros docentes e regentes eleitos pela igreja local, representando assim esse pastor lá no presbitério. É o presbitério que designa muitas vezes os pastores para algumas igrejas, quando estas mesmas não fazem a eleição. Ok? Agora, o que fundamenta o nosso governo na Igreja Presbiteriana do Brasil? Nós temos alguns documentos que orientam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. E isso está lá já no artigo 1º da nossa Constituição. A Igreja Presbiteriana possui um regimento chamado Constituição, e eu vou explicar um pouco mais sobre ela. Mas já diz no artigo 1º da Constituição que nós adotamos, primeiro, a Bíblia como única regra de fé e prática. As Escrituras são perfeitamente eficientes e suficientes em matéria de revelação, doutrina, de fé, de conduta religiosa, de liturgia e de moral. A Igreja Presbiteriana também adota a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, como sistemas expositivos basilares de sua teologia, de sua disciplina e de seu governo. A Igreja Presbiteriana também adota uma Constituição composta, além dos artigos de governo, de um código de disciplina, de um parâmetro litúrgico, que nós chamamos de princípios de liturgia, e essa Constituição estabelece as regras de governo, as normas comportamentais, sempre de conformidade com as Escrituras e as bases da sua liturgia.
Essa Constituição presbiteriana, ela é dividida em 4 seções. Primeiro, que a gente chama da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou mais comumente chamado CIPB. Tem também o Código de Disciplina, ali é onde vai trabalhar as questões das faltas, dos processos para apuração dessas faltas, né, da disciplina quando algum membro está em falta. Tudo isso é trabalhado nesse Código de Disciplina. Os princípios de liturgia e modelos documentais, formas de estatuto, formas de regimento, normas para confecção de atas, ou seja, nessa Constituição, nesses códigos, há toda uma base estrutural para que a Igreja Presbiteriana exerça o seu governo. E aí, falando um pouquinho mais sobre elas, né? Bíblia, regra de fé e prática, única regra de fé e prática, o seu uso pela IPB. Confissão de fé e os catecismos, sistema expositivo de sua teologia, de sua doutrina e de seu governo. A Constituição, que possui 7 capítulos, é um instrumento administrativo, é como a Igreja Presbiteriana será administrada, com funções normativas, estabelece as regras de governo e os regimes de funcionamento nos seus concílios. O Código de Disciplina, qual possui 9 capítulos, é um conjunto de leis que regulamenta os processos disciplinares dentro da IPB, meio para exercício da jurisdição espiritual da Igreja sobre os seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. E isso está previsto, inclusive, no artigo 2º do Código de Disciplina. Os princípios de liturgia são os parâmetros litúrgicos. A nossa denominação segue um parâmetro litúrgico. E os modelos de estatuto são, na verdade, orientações para que as igrejas e os seus concílios, para que as juntas diaconais possam exercer, escriturar, registrar os seus atos de governo, tá certo? Em resumo, o que eu quero destacar de tudo isso aqui é que, para a IPB, assim como toda a igreja protestante, a Bíblia é a palavra principal. A Bíblia é aquilo que governa a igreja. Contudo, quando nós estamos falando de administração, quando nós estamos falando de governo, é natural que você precise de outros regimentos, de outros documentos, de outras orientações para auxiliar e não para substituir a missão de cooperar, porque é isso que nós somos, cooperadores no governo da Igreja de Cristo. E a Confissão de Westminster, lá no capítulo 1, no item 6, eu destaco um trecho bem interessante que fala um pouco sobre isso, quando diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente dela deduzido. Às Escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a iluminação interior do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre deve ser observada. Então, nenhum governo de igreja pode abrir mão da palavra. Ela é o fundamento. E com base nela é que as outras coisas precisam ser construídas, edificadas e transmitidas. Falando um pouquinho mais agora sobre a nossa Constituição
e o poder e a autoridade da igreja. Diz o artigo 3º da Constituição: o poder da igreja é espiritual e administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que governam e nos que são governados. Vamos entender um pouquinho esse artigo. Poder espiritual, a igreja o exerce por meio do conselho, quando admite alguém à comunhão dos seus membros, os conversos, por meio de profissão de fé e batismo, celebra os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, recebe membros de outras igrejas, presbiteriana por transferência ou jurisdição ex officio, acolhe membros de outras denominações por jurisdição a pedido, quando cultua a Deus, quando exerce a disciplina com autoridade, com respeito e com amor. Quando fazemos isso, exercemos esse poder espiritual que a igreja possui. Mas a igreja também possui um poder administrativo. E esse poder administrativo é exercido por meio dos seus concílios, que elaboram, discutem, decidem, julgam documentos, elaboram orçamentos, presidem processos. A assembleia dos membros da igreja ouve esses relatórios e se pronuncia sobre matérias que são propostas por esses conselhos. Então, desta forma, nós exercemos também o poder administrativo da igreja. Diz lá, esse mesmo artigo 3º, que esse poder, da igreja e essa autoridade está nos que governam e nos que são governados. E como isso funciona na IPB? A autoridade dos que são governados é exercida pelo povo em assembleia para exercer o poder votivo, de voto. É importante que os membros saibam que a assembleia, os membros da igreja, não fazem proposições e, ao mesmo tempo, votam. Quem faz as proposições é o conselho que a igreja escolheu, deliberou, votou. E quando o conselho faz as propostas, em alguns casos, a igreja em assembleia vota por aquela proposta. Então, exemplos disso: a igreja, por meio dos que são governados, ou seja, por meio do seu povo reunido em assembleia, elege pastores ou oficiais, ou mesmo relacionado à exoneração. Artigo 3º, parágrafo 1º, a linha A. Ela se pronuncia a respeito de questões administrativas, orçamentárias, quando solicitado pelo conselho. Então, a autoridade dos que são governados é exercida pelos membros do corpo de Cristo em assembleia. E a autoridade dos que governam, como é exercida? A autoridade dos que governam estão nos concílios. E concílios, na IPB, nós temos 4. O conselho, que é o menor, o presbitério, que é a reunião de igrejas, o sínodo, reunião de presbitérios, e o Supremo Concílio, reunião de sínodos. Os que governam são designados presbíteros docentes, que são também chamados de pastores ou ministros, e presbíteros regentes. Ok? Nesse sentido, nós podemos dizer, com tranquilidade, que a IPB possui um sistema de governo que nós chamamos de democrático representativo e que possui um regime de governo conciliar. Ângelo, me explica um pouquinho como é que é isso aí. Vamos lá. Por que que o nosso sistema ele é democrático? Ele é democrático porque os seus membros escolhem seus representantes ou manifestam suas decisões por meio do voto. Então, nada é imposto à igreja. Ele é representativo porque a igreja como um todo, todos os membros da igreja, não têm assento nos concílios, mas eles apenas elegem representantes. Por isso,
nós dizemos que é representativo. E o regime ele é conciliar, porque esses representantes do povo, que são membros da igreja, se reúnem em grupos que nós chamamos de concílios, né? Conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio, onde discute e tomam decisões que lhe competem, também a partir do voto. Então, nesses concílios há a discussão dos assuntos e sempre haverá a manifestação de todos por meio do voto. Então, as matérias são propostas, são votadas e são aprovadas ou então rejeitadas. Um quadro para ficar mais fácil, falando um pouquinho mais, já no próprio artigo 3º, parágrafo 2º, diz que a autoridade dos que governam é de ordem e é de jurisdição. O que é isso? É de ordem quando os próprios oficiais, de maneira individual, no caso os pastores, na administração de sacramentos, na impetração da bênção pelos ministros, e os presbíteros e pastores na integração dos concílios. Quando esses estão em concílio, eles exercem essa autoridade de ordem. E de jurisdição, quando o fazem de maneira coletiva, quando todos reunidos em concílio legislam, julgam, admitem, excluem ou transferem membros ou até mesmo administram as questões das comunidades. Então, a autoridade dos que governam é de ordem e de jurisdição. E aí, um pequeno quadro para ficar mais fixado para os irmãos, falando como funciona esse sistema de governo e como funciona esse regime de governo democrático, representativo e conciliar. Ok? Aí estão alguns artigos que depois os irmãos podem ler na Constituição. E eu recomendo que todo membro de igreja leia, conheça a Constituição da IPB. E recomendo mais ainda que todo oficial ou aquele que aspira o oficialato leia e conheça a Constituição da IPB, porque este é um instrumento usado para o governo da nossa denominação, que o exerce, como eu já disse, por meio de concílios, em 4 níveis: igreja local, presbitério, sínodo e supremo concílio. É importante destacar aqui que, embora cada concílio exerça a jurisdição original e exclusiva sobre todas as matérias de sua competência, ou seja, possuem autonomia, eles têm entre si gradação de governo e de disciplina, onde os inferiores estão sujeitos à autoridade, inspeção e disciplina dos superiores. Isso está no artigo 61 e 62 da nossa Constituição. O que significa isso, irmãos? Muitas vezes, algumas falhas que são detectadas ou que achamos que existem na nossa denominação, alguns irmãos pensam que, e o que o Supremo Concílio está fazendo que não toma nenhuma decisão? Veja aquele pastor que está fazendo tudo errado, por que o Supremo Concílio não toma nenhuma decisão? Amados, o Supremo Concílio, assim como o Sínodo, possui as suas atribuições, mas uma delas não é julgar os pastores jurisdicionados às suas respectivas igrejas. Esse, por exemplo, é uma matéria do presbitério. Quando um conselho toma uma decisão, e se essa decisão for equivocada, não é o sínodo que vai julgar a decisão do conselho. Quem vai julgar a decisão do conselho em grau de recurso imediatamente superior é o próprio presbitério. Então, é importante que os membros da nossa denominação conheçam a forma de governo da sua denominação. Primeiro, para não saírem frustrados de maneira equivocada, porque nós nos frustramos por não conhecer a forma escolhida por nós para fazer valer o governo da nossa igreja. Conheçam o nosso sistema de governo, leiam a nossa Constituição e exerçam os direitos e os deveres que ali estão impostos nesta Constituição e também, por que não dizer,
pela própria Bíblia. Amém? Falando um pouquinho agora desses concílios, o conselho é o menor dos concílios e ele é composto de pastores, titular e às vezes auxiliares, que são chamados de presbíteros docentes, e dos presbíteros regentes, como eu. Estes são representantes imediatos do povo, homens eleitos pela igreja local. E todos os membros efetivos desses concílios, é importante destacar que eles atuam em igualdade e de dignidade, pois tanto os pastores quanto os presbíteros podem presidir presbitérios, sínodos e Supremo Concílio. Uma coisa aqui para se destacar, que nesse caso de presidência, ok? Sempre, no caso do conselho local, sempre um pastor é que deverá presidir o conselho. Os presbíteros regentes não presidem reuniões do conselho. Mas, em contrapartida, não é o pastor que preside a igreja, mas é o conselho que preside a igreja. Pois em suas reuniões e votos, todos os membros do conselho são iguais e suas opiniões são valoradas de maneira igual. Diferente dos outros regimes de governo, no regime presbiterial, conciliar ou representativo, todos do conselho têm voto igual. Na verdade, o presidente do conselho, que é o pastor, geralmente ele só vota para desempatar. Então, as decisões tomadas não são tomadas pelo pastor ou pelos pastores, mas são tomadas pelo conselho desta igreja. Tá certo? Para resumir essa questão, concílio, presbíteros regentes, presbíteros docentes, em igualdade de dignidade. O artigo 50 da nossa Constituição é que diz isso. O presbítero tem nos concílios da igreja a autoridade igual à dos ministros. Vejam, não está falando só do conselho da igreja, está falando dos concílios da igreja. Isso serve tanto para o conselho, quanto para o presbitério, quanto para o sínodo, quanto para o Supremo Concílio. Tá certo? Continuando, falando um pouco mais sobre essa questão do governo dentro da nossa Constituição, diz aqui, o governo, artigo 8º, o governo e a administração de uma igreja local compete ao conselho, que se compõe de pastor ou pastores e presbíteros, e que a igreja exerce suas funções na esfera de doutrina, governo, beneficência, mediante oficiais, que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Depois, leia um pouco mais sobre isso para entender as atribuições deles. Leia os artigos 36, 30, 50, 51 e 52. É bem interessante essa leitura para quem quer entender a forma de governo da nossa denominação. Algumas decisões não competem ao conselho, mas diretamente aos membros da Assembleia. Exemplo, eleger pastores e oficiais, aprovar estatutos, deliberar quanto à constituição em pessoa jurídica, adquirir, permutar, alienar e gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de sua propriedade ou aceitar doações e legados onerosos ou não, mediante parecer prévio do conselho. Aqui, por exemplo, há alguns anos atrás, foi adquirido um imóvel, mas antes de adquirir esse imóvel, a igreja em assembleia teve que votar se gostaria ou não de adquirir esse imóvel, porque essa não poderia ser uma decisão única e exclusivamente do conselho, tá certo? Seguindo um pouco mais, o pastor, vou falar novamente, o pastor não é membro da igreja local que pastoreia, ele é membro do presbitério. O que significa isso, Ângelo? Quando um presbítero ele é membro da igreja, ele está passivo à disciplina pelo próprio conselho da igreja. Vamos dar um exemplo que algum pastor entre em falta. Ele não é julgado pelo conselho da igreja, ele é julgado pelo presbitério
a qual ele está vinculado. Mas lembre-se, lá haverá um membro da igreja, ok? Então, é importante saber que mesmo o pastor não sendo membro da igreja local, ele continua sendo membro da igreja de Cristo. Ele não é um alienígena, gente, porque ele pertence ao presbitério. E essa é uma tarefa essencial do presbitério, porque assim como os pastores pastoreiam os membros da igreja local, pastoreia os membros do conselho, lá no presbitério, mutuamente devem ser e existir o pastoreio. Tanto os pastores quanto os presbíteros que representam as igrejas podem pastorear e ser pastoreados e definir, inclusive, muitas vezes, questões de exortação, disciplina e até mesmo, se for o caso, né, de despojar um pastor da IPB, tá certo? Aqui no artigo 27 vai falar que, para efeitos civis, o pastor é considerado membro da igreja, apenas para efeitos civis, tá certo? Ele é o representante legal da igreja para efeitos civis. E aqui mostrando um pouco a estrutura, como é que funciona essa estrutura nossa da denominação. Uma igreja local, qual reunir várias igrejas locais, se podem constituir-se em um presbitério. Vários presbitérios ou alguns presbitérios podem constituir um sínodo e um conjunto de sínodos, então, o Supremo Concílio, tá certo? E aqui nós temos uma tabela em que eu estou mostrando de maneira bem resumida a composição que tem que ter mínima o conselho, o presbitério, o sínodo e o Supremo Concílio, quem é que preside ou pode presidir, qual é o número mínimo de reuniões que cada um deve exercer durante um período de um ano, né? Ou aqui no caso do conselho é anual, o presbitério é anual, o sínodo é bienal e o Supremo Concílio é de 4 em 4 anos. A representação mínima para ter um conselho, para ter um presbitério, para ter um sínodo e para ter um Supremo Concílio, e o quórum mínimo para se tomar decisões. No caso do conselho, nós temos o quórum especial, que é para assuntos administrativos, que tem que ser com a maioria dos membros, e o normal, para tratar de outros assuntos, que pode ser 1/3 dos seus membros. Tá certo? Bem, já partindo para a conclusão, o que é importante nós destacarmos? Independente, amados, do tipo de regime de governo, a Igreja de Deus precisa ser administrada sabendo que Cristo é quem a governa, se submetendo ao senhorio e governo de Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja, e não os líderes constituídos ou os membros que compõem esta igreja. Como eu disse anteriormente, é a própria palavra que testifica. O rebanho é do Pai, entregue ao pastoreio do Filho Cristo Jesus. A igreja de Corinto, assim como outras ao longo da história e ainda nos dias de hoje, são exemplos bíblicos e práticos de como, independente do regime de governo, pode se deturpar, pode sair do propósito de Deus, pode pecar, independente do regime de governo. É importante que nós tenhamos essa convicção, ok? Falando um pouco mais, desculpa, Cristo governa e administra a sua igreja. Ele a governa pessoalmente, diretamente, mas também governa por meio dos seus líderes. Lembrando que esses líderes são chamados por ele, indicados por ele e eleitos pela Assembleia dos Santos, que são os membros do corpo de Cristo. Isso era na igreja primitiva e isso continua nos dias de hoje. Sim,
uma base bíblica, confessional e constitucional para o exercício da liderança na IPB. Quando você lê a Constituição, quando você lê a Bíblia, quando você lê os símbolos de fé, você vai perceber que há uma base, primeiro, bíblica sólida, há, sim, instrumentos que dão capacidade para que todo homem, para que todo servo possa não só exercer o governo, mas também ser governado. O governo presbiteriano ele é conciliar, é um sistema democrático representativo. Então, a IPB não é episcopal, a IPB não é congregacional. A IPB ela é um sistema conciliar. Cada passo da liderança da igreja presbiteriana precisa estar ajustada, precisa estar alinhada com as Escrituras. Precisa estar ali justificada nos nossos símbolos de fé. Ter a Constituição e as decisões conciliares da IPB. Nós, pertencentes à denominação presbiteriana, precisamos entender a nossa denominação, entender o nosso regime de governo, para podermos servir aqui na IPB de forma que agrade a Deus e nunca aos homens. Essa é a mensagem de Cristo para nós. Importa obedecer a Deus e não aos homens, mas o próprio Deus deu ao homem capacidade de criar regulamentos, de criar instrumentos para que a administração se torne mais leve, mais fácil, né, e mais produtiva. Que eu e você, como membros do corpo de Cristo, possamos, como membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, possamos conhecê-la e servi-la, servindo assim ao próprio Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por tudo o que o Senhor fala nas Escrituras e da forma como o Senhor usa homens e mulheres para externar o seu amor por nós. Graças eu te dou pelo privilégio de poder estudar para esta aula, de poder ministrar esta aula. Sabemos que somos falhos, mas o Senhor é perfeito. Sabemos que a igreja do Senhor, por ser formada por homens, ela também é falha, mas é o Senhor que a santifica por meio do sangue de Cristo. Então, Deus, é por este sangue e é no próprio Espírito Santo que eu peço ao Senhor que nos dê discernimento para entender a tua vontade, nos dê ousadia para fazer a tua vontade e nos dê intrepidez para rejeitar tudo aquilo que não venha da parte do Senhor, todo governo que não seja da forma como o Senhor quer, toda palavra que não venha do teu coração. É em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Muito obrigado, queridos, que Deus os abençoe e que conheçamos a nossa denominação e sirvamos ao único Deus, Cristo Jesus. Amém.